Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste quarto dia da semana para trazermos a leitura e comentários da quarta Aliá, da Parashá que estamos estudando, a Parashá Nasso, ou Nasso, né? Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 24 do mês de maio do ano de 2023 e dia 4 do mês de Sivan do ano de 5783. Hoje, quarto dia da semana, faremos a leitura da quarta Aliá. A leitura de hoje está no capítulo 5 do Passuque 11 até o capítulo 6, verso 26. O nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos os nossos amigos, nossos internautas, a você que tem se conectado conosco, que tem rezado conosco. O nosso Shalom, que Hashem vos abençoe grandemente, a toda a família Anusim Brasil, o nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos. Vamos então à leitura e ainda deixando nossos parabéns a você que hoje está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, felicidades, muitas felicidades, que Hashem os abençoe grandemente, a você que está neste dia completando mais um ano de vida e a você que está comemorando uma data importante aí na sua vida, parabéns a você, muitas felicidades. Vamos então à leitura, Números, capítulo 5, do versículo 11 até o capítulo 6, Passuque 26. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: o homem, quando se desviar sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade, e se houver deitado com um homem, juntando-se e for oculto aos olhos do seu marido, e ela se tiver ocultado, sendo contaminada, e não houver testemunha contra ela, e ela não for apanhada no ato, e passar sobre ele o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela for contaminada, ou passar sobre ele espírito de ciúmes, e se enciumar sua mulher, e ela não for contaminada, e trará o homem sua mulher ao sacerdote, e trará sua oferta por ela, a 10ª parte de um efá de farinha de cevada, não derramará sobre ela azeite, nem porá sobre ela incenso, porque ela é oblação de ciúmes, oblação memorativa que recorda a iniquidade. E a fará aproximar o sacerdote, e a fará estar diante do Eterno, e tomará o sacerdote águas santas num vaso de barro, e do pó que está no chão do tabernáculo tomará o sacerdote, e o jogará na água, e o sacerdote fará a mulher ficar diante do Eterno, e desmanchará as tranças da cabeça da mulher, e porá sobre suas palmas a oblação memorativa e oblação de ciúmes, e na mão do sacerdote estarão as águas amargas que trazem consigo maldição. E o sacerdote a fará jurar e dirá à mulher: se não se deitou nenhum homem contigo, e se não te desviaste para a impureza, estando sob o domínio do teu marido, se livre dessas águas amargas que trazem consigo a maldição. E se tu se desviaste, estando sob o domínio do teu marido,
E se foste contaminada em algum homem, se tiver deitado contigo, e o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição, e dirá à mulher: se ponha o Eterno por maldição e por assunto de juramento entre teu povo, ao fazer o Eterno descair a tua coxa e inchar o teu ventre, teu povo, o teu ventre, e entrem essas águas que trazem consigo a maldição em tuas entranhas. Façam inchar o teu ventre e façam descair a tua coxa, e dirá a mulher: Amém, Amém. E escreverá o sacerdote essas maldições num livro, e as apagará nas suas águas amargas, e dará de beber à mulher as águas amargas que trazem consigo a maldição. E entrarão nela essas águas que trazem consigo a maldição, para lhe causar amargura. E tomará o sacerdote da mão da mulher a oblação de ciúmes, e movimentará a oblação diante do Eterno, e a fará chegar ao altar. E tomará o sacerdote um punhado da oblação, que é a oferta memorativa, e o queimará sobre o altar. Depois fará a mulher beber as águas, e lhe dará de beber as águas. E será que, se for impura e tiver cometido falsidade contra seu marido, e entrarão nela as águas que fazem consigo a maldição, para servirem de amargura, e se inchará seu ventre, e descairá a sua coxa, e a mulher será por maldição por meio do povo. E se a mulher não for contaminada, porém for pura, então será livre e terá bons partos. Esta é a lei dos ciúmes, quando se desviar uma mulher sobre o domínio de seu marido e se tornar impura, ou quando o homem tomado de um espírito de ciúme se enciumar contra sua mulher. E fará estar a mulher diante do Eterno, e aplicará o sacerdote com ela toda esta lei. E será livre o homem de iniquidade, e aquela mulher levará sobre si sua iniquidade. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: quando o homem ou mulher se tiver isolado, fazendo voto de Nazireu, para se consagrar para o Eterno de vinho novo e velho, se absterá. Vinagre de vinho novo e vinagre de vinho velho não beberá, e todo caldo de uvas não beberá, e uvas frescas ou secas não comerá, todos os dias do nazirato. De tudo o que lhe sair da videira, desde as sementes até as cascas das uvas, não comerá, todos os dias do seu voto de nazirato. Navalha não passará pela sua cabeça, até que se cumpram os dias os quais se consagrou para o Eterno. Sagrado será o teu cabelo, seu cabelo, deixará crescer o cabelo da sua cabeça todos os dias de sua consagração ao Eterno. Não se aproximará de um morto, pois seu pai, por sua mãe, por seu irmão e por sua irmã, não se impurificará por eles quando morrerem, porque o nazirato do seu Deus está sobre a sua cabeça em todos os dias do seu nazirato. Ele será santo para o Eterno. Quando alguém morrer subitamente junto a ele, se contaminar a cabeça do seu nazirato, rapará a cabeça no dia de sua purificação. Ao 7º dia a rapará, e ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da reunião. Oferecerá o sacerdote um por oferta de pecado e outro por oferta de elevação, e expiará por ele pelo que pecou, contaminando-se com o morto, e consagrará sua cabeça daquele dia em diante. E se consagrará para o Eterno nos dias do seu nazirato, como no primeiro, e trará um cordeiro de idade de 1 ano por oferta do delito. Mas os primeiros dias serão perdidos, porque foi contaminado o seu nazirato. E esta é a lei do nazirato, no dia em que se completarem os dias do seu nazirato. Ele virá à entrada da tenda da reunião e oferecerá seu sacrifício ao Eterno, um
cordeiro da idade de 1 ano sem defeito por oferta de elevação, uma cordeira da idade de 1 ano sem defeito por oferta de pecado, e um carneiro sem defeito por sacrifícios de pazes, e uma cesta de tortas ázimas de flor e farinha de trigo amassadas com azeite, e bolinhos ázimos untados com azeite, suas oblações e suas libações. E o sacerdote os apresentará diante do Eterno, e oferecerá a oferta de pecado e a oferta de elevação, e oferecerá o carneiro um sacrifício de pazes ao Eterno, com a intenção de santificar o pão da cesta, e fará o sacerdote a oblação e a libação, e rapará o nazireu à entrada da tenda, da reunião os cabelos de seu nazirato, e tomará os cabelos de seu nazirato e os porá sobre o fogo, e está debaixo do recipiente o qual está cozinhando os sacrifícios de pazes. E tomará o sacerdote a espádua cozida do carneiro, uma torta ázima da cesta e um bolinho ázimo, e os porá sobre as palmas das mãos do nazireu, depois de ter este rapado os cabelos de seu nazirato, e os oferecerá ao sacerdote como oferta movida diante do Eterno, isto é, a parte consagrada para o sacerdote fora do peito movido e da espádua separada que lhe pertence, e depois poderá o nazireu beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto da sua oferta ao Eterno pelo seu nazirato, afora o que as suas posses lhe permitirem, segundo a promessa que fizer. Assim fará, além do que manda a lei do nazirato. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala a Aarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis aos filhos de Israel. Lhe direis: o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti, põe-te a paz, porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet v'chayolam atah betocheinu, Baru atah Adonai noten haTorah. Aliá de hoje, as duas últimas aliot, não as duas últimas, que nós estamos na quarta aliá. A leitura de hoje são 2 assuntos, né, e conclui com a bênção do sacerdote. Então, o primeiro assunto dessa aliá de hoje fala com respeito à mulher que estava sendo investigada sobre a sua atitude de infidelidade para junto com o seu marido. Então, a lei, ela definia primeiro uma investigação para que depois a pessoa passasse pelo julgamento, né? Então, ninguém é julgado, ninguém é condenado sem antes que tenha sido investigado a causa, aquilo que a pessoa está sendo, pelo motivo que ela está sendo levada perante o tribunal. E aqui, no caso, a mulher, ela estava sendo levada por uma desconfiança do seu marido, que ela estava lhe traindo, tinha cometido alguma traição. Então, para saber se isso realmente havia acontecido, ela havia cometido este pecado, então existia um processo que era tipo um teste que ela passava, e mediante esse teste seria então determinado se ela havia ou não cometido o ato de adultério. Então, essa situação que a Torá nos fala, né, era em caso de uma desconfiança da parte do marido, né? Mas uma vez que a mulher, no caso, fosse pega em ato mesmo, né, no ato do adultério em flagrante, ela era punida realmente com a punição
do pecado de adultério, que era a morte. Então nós, na Paraxá, vimos que ninguém realmente pode ser condenado sem que antes passe pelo julgamento, pelo tribunal. Sempre é importante, e para que a pessoa realmente seja punida, é necessário sempre que tenha-se as testemunhas. Então, é um fato que a gente aprende que não podemos acusar ninguém sem ter as devidas testemunhas. Então, no caso da mulher, ela passava por esse processo e se não tivesse cometido nada, ela seguia a sua vida. Mas se tivesse cometido algum ato de infidelidade, ela pagaria com a sua própria vida devido à infidelidade de ter cometido o adultério. E o segundo assunto dessa aliá de hoje fala sobre a questão do nazireu. O nazireu, a gente sabe que tinham os que nasciam, já eram nazireu de berço, do ventre, e outros que se faziam, No caso, nós temos Sansão, que era um nazireu de berço. Quando foi anunciado à sua mãe o nascimento de Sansão, foi falado para ela que ele não podia cortar o cabelo, beber vinho, então tinha toda uma regra para ser um nazireu. Mas existiam pessoas que também podiam se fazer nazireu, mas que também seguiam as mesmas normas e não podiam comer uva, não podiam beber suco, não podiam beber vinho. Então, era um voto que a pessoa fazia. Então, cabe a nós, O voto é algo que deve ser realmente cumprido. Quando se faz um voto, tem que se cumprir. No caso do nazireu, ele tinha que cumprir o voto, e se ele, caso, como diz a Torá, ele não podia ter contato com nenhuma pessoa morta, mas se uma pessoa morresse de forma súbita na presença dele, uma pessoa tivesse um infarto fulminante, o fato de estar no mesmo espaço junto já não seguia mais com o seu voto. Então, o voto é algo muito sério, A gente sabe, quando nós fazemos um voto, é importante que a gente cumpra com os votos, Porque quando quebramos um voto, quando não cumprimos um voto, também sofremos com as consequências. É isso então, ficamos por aqui na leitura da quarta aliá. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov. Lembrando que amanhã, quinta-feira, ao pôr do sol, iniciamos a nossa festa de Shavuot, Shalom, Shalom Lekulam, Boker Tov. Bom dia a todos. Shalom, Shalom.